Westeros é um continente de poucas verdadeiras cidades, e cada uma delas é um centro de poder financeiro, religioso, cultural, comercial e político. Dentre estas, a mais antiga e possivelmente também a mais nobre e histórica de todas é Vila Velha, no limite sudoeste da Campina, entre o Mar do Verão e o Mar do Poente. Construída pelos primeiros homens depois de sua migração através do Braço de Dorne, Vila Velha é hoje a segunda maior das cidades do reino, além de ser um grande porto na desembocadura do Vinho-Mel, um centro mercantil importante, a sede do antigo Septo Estrelado, anteriormente a sede da Fé dos Sete, e da Cidadela dos Mestres, o maior centro de estudos e conhecimento no continente. E governando toda essa pujança e diversidade, encontra-se a Casa Hightower, da Torralta, uma das casas mais antigas e ricas da Campina e de todos os Sete Reinos, famosa por frequentemente preferir, através dos tempos, adotar soluções diplomáticas e comerciais para resolver conflitos ao invés das vias mais comuns da guerra. Seu escudo apresenta a própria Torralta em pedras claras sobre um fundo acinzentado. Em seu topo, um gigantesco braseiro queima em vermelho vivo com a chama usada por marinheiros para se orientarem em direção ao porto da cidade, o que motivou as palavras Hightower: "Nós iluminamos o caminho". Os Hightower provêm de sangue antigo e clamam descender de Garth Mão Verde, um rei dos primeiros homens da Aurora dos Tempos, através de uma de suas muitas filhas, Marys a Donzela. Nestes tempos remotos, os Hightower eram uma casa de reis locais, que governavam as terras no entorno de sua fortaleza torre. As 4 primeiras versões da Torralta foram erguidas em madeira, mas conforme a casa se tornou cada vez mais rica e importante, ela foi reerguida em pedra, por ordens do lendário rei Uthor da Torralta, supostamente encarregando Brandon, o construtor da casa Stark, da tarefa, e posteriormente expandida. Sua base é construída sobre um misterioso forte na Ilha da Batalha, batalha esta que não tem mais registros, e cujos guerreiros se perderam nos tempos. Esse forte foi erguido com o mesmo tipo de pedras negras presente em fortificações valerianas, o que sugeriria uma presença valeriana precoce nesta região, ou ligação com algum povo perdido, como o dos enigmáticos construtores de labirintos, mas a verdade é que não se sabe ao certo quem a ergueu. 2 dos filhos do rei Uthor, rei Urigon e o príncipe Paramore, o Pervertido, foram fundamentais na fundação da cidadela, sede dos mestres, o que mostra que os Hightower estiveram, desde o início, intimamente conectados com essa instituição. Devido à riqueza que se avolumava cada vez mais na cidade, Vila Velha foi, ao longo de milênios, um alvo muito visado de ataques e saques, por parte de piratas vindos do Mar Estreito, exércitos de dorneses, dracarys de nascidos no ferro e até mesmo incursões dos reis de Jardim de Cima e de boa parte da região, os Gardener. Por conta disso e de sua inclinação natural para a defesa, os Hightower usaram seus recursos para construir formidáveis barreiras de contenção em torno de seus domínios, na forma das mais poderosas muralhas dos reinos, protegendo seu povo e seu comércio de tais ameaças. Eventualmente, contudo, a casa acabou cedendo à pressão Gardener e se integrando a seu reino, não pela via das armas, mas sim do matrimônio, resultado de uma aliança firmada entre os reis Lymond Hightower e Garland II Gardener. Cada um dos homens desposou uma das filhas do outro, com Garland colocando de lado suas esposas anteriores em nome desse pacto. Quando os invasores ândalos começaram a chegar através do Mar Estreito, essas 2 casas resolveram se aliar aos recém-chegados, para se aproveitar de suas poderosas armas de aço e táticas de guerra mais avançadas. E por conta dessa aliança precoce, os Hightower e os Gardener foram capazes de conservar suas posições de poder, riqueza e privilégios. Calçados nessas poderosas alianças, os Hightower puderam, mais do que nunca, se concentrar em questões comerciais, com cada geração da casa mais e mais rica e influente como resultado. A Casa da Torralta foi também uma das primeiras a aceitar a nova fé trazida pelos Ândalos, patrocinando a construção do grande septo estrelado em sua cidade, que rapidamente se tornou o coração da religião em Westeros, e o assento oficial do Alto Septão, a autoridade maior da Fé dos Sete. Esse movimento lhes garantiu ainda mais influência em todo o sul do continente. Quando Aegon Targaryen desembarcou no continente com a intenção de tomá-lo para si, o Lorde da Torralta de então, Manfred Hightower, se dirigiu ao Alto Septão em busca de orientações a respeito do que fazer quanto a esse novo invasor. O Alto Septão se trancou no Septo Estrelado durante 7 dias e 7 noites, em jejum, para se consultar com os deuses em busca de respostas. Seguindo as instruções do Homem Santo, Lord Manfred não se juntou aos seus senhores suzeranos da Casa Gardener, na luta contra os Targaryen, se mantendo fechado por trás de suas altas muralhas, o que acabou por se provar uma sábia decisão, uma vez que o rei Mern IX Gardener ardeu com suas forças no Campo de Fogo, o que representou o fim de sua linhagem.
Quando o exército Targaryen se aproximou das muralhas de Vila Velha, com Aegon montado nas costas de seu dragão Balerion, Lord Manfred ordenou que seus portões fossem abertos, e recebeu o conquistador sem resistência. Por conta disso, Aegon poupou a cidade e confirmou Manfred como senhor da região, e foi ungido pelo Alto Septão no Septo Estrelado como Rei de Westeros. Posteriormente, o próprio Aegon escolheu o momento de sua unção pelo Alto Septão como marco inicial de seu reinado, quando a dinastia Targaryen oficialmente começou. Mais adiante, em 25 após a conquista, os planos do príncipe Maegor de se casar com sua irmã Rhaena Targaryen, seguindo a tradição da casa, sofreram forte oposição moral do Alto Septão, e Lord Manfred sugeriu que a questão fosse resolvida casando Maegor a sua própria filha, Serrise Hightower, ao que o príncipe real concordou, unindo os Hightower pela primeira vez à Casa Real de Westeros. Contudo, no ano 39, Maegor colocou sua esposa de lado em favor de uma nova, declarando que o fazia por ser Serrise infértil e capaz de lhe gerar um herdeiro no caso de vir a se tornar rei, o que viria a acontecer 2 anos mais tarde. Lord Manfred, compreensivelmente ultrajado pela desonra à filha, não reconheceu este segundo matrimônio do príncipe, causando algum mal-estar entre as duas casas. No entanto, após o exílio de Maegor do continente e a tentativa falha do Alto Septão em tornar Serrise fértil, ela foi forçada a retornar para Vila Velha em desgraça. Durante o governo do filho de Manfred, Lord Martin, explodiu a revolta da fé militante contra o governo pecaminoso do rei Maegor, e no ano 43, o irmão de Martin, Morgan Hightower, foi o único dos cavaleiros da Ordem Militar dos Filhos do Guerreiro perdoado pelo monarca após a violenta supressão da revolta, a morte do Alto Septão sob condições misteriosas e a rendição de Vila Velha às forças de Maegor. A reconciliação com o Trono de Ferro também resultou na reunião de Serrise com seu marido, com o qual ela retornou para a corte, onde viveu até sua morte em 45. O rompimento definitivo com o rei Maegor e seu governo brutal ocorreu 2 anos depois, em 47, quando Manfred Hightower desobedeceu a uma ordem real, abrigando a rainha Rhaena Targaryen, a quem Maegor queria ver executada, e declarando abertamente apoio ao sobrinho de Maegor, Jaehaerys, para o Trono de Ferro, que foi coroado como rei Jaehaerys I no ano seguinte. Antes mesmo da explosão da Dança dos Dragões, no ano 129, os Hightower já eram os mais firmes apoiadores da facção verde, uma vez que Aegon II era filho da rainha Alicent Hightower com o falecido rei Viserys I, e que sua mão do rei era seu avô, Otto Hightower, de modo que a casa estava intimamente ligada a esse lado do conflito, e teria muito a ganhar ou perder dependendo do resultado da guerra. Um cavaleiro da casa, Sir Gwaine Hightower, serviu durante a guerra como segundo em comando da guarda da cidade de Porto Real, responsável direta pela segurança do rei e de seus súditos mais próximos, enquanto o Lorde de então, Ormond Hightower, comandou os exércitos verdes da Campina durante o conflito. Contudo, 3 das casas vassalas diretas dos Hightower, os Costain, os Mollendor e os Beesbury, lutaram em favor da facção negra da rainha Rhaenyra durante a dança, uma vez que os lords da casa Tyrell, de Jardim de Cima, haviam se abstido de declarar apoio formal a qualquer das facções, deixando que cada casa da região escolhesse seu lado livremente. Com a morte de Lord Ormond, no ano 130, na segunda batalha de Tumbleton, a chefia da casa passou a seu filho Lionel, que se envolveu em uma grande confusão com a fé ao declarar suas intenções de tomar sua própria madrasta recém-enviuvada, Samantha Hightower, como esposa, o que chocou o Alto Septão, que declarou a relação como uma forma de incesto, um pecado grave aos olhos dos deuses. Contudo, o casamento acabou não acontecendo, e Lady Samantha acabou por desposar Lothar Roger, membro de uma família de banqueiros falidos de Lys. Isso a levou a se interessar pelos caminhos das finanças, e desse novo interesse nasceu o Banco de Vila Velha, a única instituição financeira westerosi que se assemelha aos bancos das cidades livres, e que tornou a casa Hightower ainda mais rica do que já era, e existe até os dias atuais. Durante a primeira das rebeliões Blackfyre, os Hightower preferiram não se comprometer totalmente com nenhum dos dois lados, mantendo relações com o Trono de Ferro e com os rebeldes. Mais tarde, quando os príncipes Oberyn e Elia Martell estavam em excursão com sua mãe pela costa do Mar do Poente em busca de pretendentes, eles passaram em Vila Velha, quando Elia se tornou enamorada a Baelor Hightower e poderia tê-lo desposado, não fosse por um infeliz flato emitido por este em sua presença, o que lhe rendeu zombarias por parte do príncipe e um riso histérico da princesa, e o fim de qualquer união possível. O filho anão de Lord Tywin Lannister, Tyrion, também foi oferecido em casamento a uma das filhas de Lord Layton Hightower, que obviamente declinou.
Quando a rebelião de Robert explodiu, em 282, os Hightower ficaram lado a lado com seus senhores Tyrell, apoiando firmemente os Targaryen contra os rebeldes. O senhor comandante da Guarda Real era, então, Sir Gerald Hightower, conhecido como o Touro Branco. Ele, juntamente com seus comandados Sir Arthur Dayne e Sir Oswell Went, faleceu lutando contra os homens de Eddard Stark na defesa da Torre da Alegria, onde Lyanna Stark, prometida do rebelde Robert Baratheon, estava sendo mantida, supostamente, como cativa, pelo príncipe Rhaegar. Após o final dos combates, os Hightower capitularam e dobraram seus joelhos ao novo rei, e lhes foi permitido manter seus domínios e sua riqueza. Pouco tempo mais tarde, em 289, Lord Leighton foi ao torneio organizado pelos Lannister fora das muralhas de Lannisporto, em honra à vitória lealista na rebelião Greyjoy, para assistir às justas de seus filhos, e lá concedeu ao jovem cavaleiro Jorah Mormont a mão de sua filha Lynesse. Mas após poucos anos de um casamento desastroso, ela acabou por se tornar a mais importante das concubinas do príncipe mercador liceno Tregar Ormolen. Na atualidade, acredita-se que os Hightower sejam uma das casas menores mais ricas do reino, se não for a mais rica dentre todas. Diz-se que são tão ricos quanto os Lannister, e que Lord Leighton é capaz de reunir uma força militar 3 vezes maior que a de qualquer outro senhor vassalo da Campina. Eles são considerados os patronos da religião e do conhecimento, uma vez que o Septo Estrelado, que embora não seja mais o centro da Fé dos Sete ou o assento do Alto Septão, continua sendo tremendamente importante, e a Cidadela dos Mestres, a instituição de ensino mais influente em Westeros, superando em muito a antiga Guilda dos Alquimistas, se localizem em Vila Velha e sejam patrocinados pela casa. A cidade de Vila Velha, comparável em tamanho a Porto Real, paga seus vultosos impostos aos senhores da Torralta, bem como todos os comerciantes e marinheiros que por ali passam todos os dias, enchendo os cofres Hightower. A casa possui também uma pequena mas poderosa frota de combate, com o grande navio Honra de Vila Velha sendo sua nau almirante. Contudo, Lord Leighton é considerado um homem excessivamente excêntrico. Não tendo descido de sua torre em mais de uma década, diz-se que passa seus dias conduzindo estranhos experimentos mágicos e alquímicos. Ele é casado com Rhea Florent e possui uma série de filhos e filhas, incluindo Sor Baelor, seu primogênito, conhecido como Baelor Sorriso Resplandecente, Malora, a filha mais velha, chamada de Donzela Louca, Allery, atual esposa de Lord Mace Tyrell, senhor de Jardim de Cima e Lorde da Campina, Sor Garth, o segundo filho, conhecido como Garth Aço Cinzento, Denise, sua terceira filha, casada com Desmond Bradway, Layla, a quarta filha, casada com Sir John Cupps, Alysanne, a quinta filha, casada com Lord Arthur Ambrose, Lynesse, a sexta filha, atualmente em Lys, Sir Gunthor, o terceiro filho, casado com Jane Fossoway, Sir Humphrey, o quarto filho, mandado a Lys para contratar uma frota mercenária para defender Vila Velha dos saqueadores nascidos no ferro. As pequenas casas juramentadas diretamente aos Hightower são os Beesbury, de Bosque e Mel, os Bower, de Coroa Negra, os Costain, de Três Torres, os Cui, de Casa Solar, os Mullendor, de Terra Altas.